Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira. Estou aqui onde eu gravo o Resenha com TF, já estou antecipando aqui para vocês o nosso terceiro conteúdo. Caso vocês queiram assistir o papo que eu tive com meu amigo Lopes Maravilha, ficou bem bacana, vou deixar o link do resenha aqui na descrição para vocês poderem acompanhar à vontade, porque vocês vão dar altas risadas, falamos sobre Botafogo, sobre o pop bola, histórias engraçadas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Também aproveitem e inscrevam-se lá no Resenha com TF. Amigos, nesse nosso vídeo eu quero falar sobre dois temas importantes. O primeiro é em relação à defesa do Botafogo. Se o Botafogo hoje faz um campeonato brasileiro seguro e a gente tem um desempenho formidável no estádio Newton Santos, é que nós, em todas as partidas que disputamos em nossa casa, tomamos apenas um gol. Isso mesmo, apenas o jogo contra o São Paulo, que o Botafogo foi vazado no seu estádio. E a gente tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. E como diria Phil Jackson, ex-técnico do Chicago Bulls, do Los Angeles Lakers, ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. E na história do futebol temos vários exemplos. Vou dar aqui o primeiro que eu tenho na minha mente, que é a Seleção Brasileira de 94. Tínhamos ali Bebeto e Romário, que formavam uma dupla fantástica, mas a defesa era o ponto forte daquela seleção. À exceção do jogo contra a Holanda, onde o Brasil toma 2 gols, nas outras pelejas daquele Mundial dos Estados Unidos, o Brasil ganhou muitos jogos por ter uma defesa muito bem montada, por ter uma defesa muito bem ajustada. E assim nós vimos em diversos campeonatos. O Brasileiro de 95, o Botafogo tinha Túlio Maravilha, que era fantástico, tínhamos também Sérgio Manuel, Donizete, entre outros, mas o sistema defensivo era muito forte. Recentemente, no Campeonato Brasileiro, tivemos alguns outros bons exemplos. Por exemplo, o Corinthians de Tite, lá atrás, no começo dos anos 2010, e o do Carille, eram times com defesas fortíssimas. O Abel Ferreira começa a moldar esse Palmeiras que ganha tudo através da defesa, depois o time começa a ter algumas evoluções em relação ao ataque. E esse Botafogo, que começa com o Luiz Castro, ano passado no caso, tendo uma dificuldade muito grande de encaixar o time defensivamente, nesse ano, desde o ano passado no caso, ele começa a montar um time com uma defesa muito mais ajustada, um sistema defensivo que funciona melhor. E esse ano no Campeonato Brasileiro, claro, tivemos partidas em que o PR fez 2, 3, 4 grandes defesas. O jogo contra o Flamengo, o nosso goleiro foi o melhor em campo, também pelas circunstâncias do jogo, né, que nós tivemos ali a expulsão do Rafael no começo da segunda etapa e o Botafogo acabou tendo que precisar de mais do seu goleiro. Mas se a gente pega as outras partidas, em algumas do estádio Newton Santos, o PR praticamente não trabalha. Exemplo, o jogo contra o Fluminense, que é um time tido por todos como um dos principais ataques do futebol brasileiro, um time que cria muito, contra o Botafogo praticamente não criou e o PR não trabalhou. Por quê? A defesa estava bem montada. Contra o Fortaleza, idem. O Botafogo não deu chances para essa equipe. Atlético Mineiro também. Isso dentro do estádio Newton Santos. Fora de casa, no jogo pela Copa do Brasil, na partida de ida contra a equipe do Atlético Paranaense, nós demos alguns moles e o time acabou sofrendo defensivamente. Mas pelo Campeonato Brasileiro, à exceção do chutaço do Alex Santana, o Botafogo também pouco sofreu naquele jogo na Arena da Baixada. Isso mostra que a gente tem um sistema defensivo muito bom. Passa muito também pelas atuações magníficas do Adrielson, que na minha opinião hoje é o melhor zagueiro atuando no futebol brasileiro ao lado do Nino, do Fluminense, são os dois melhores zagueiros, do PR, que na minha opinião, junto com o Bento, são os melhores goleiros do nosso futebol, e do Cuesta, que eu tenho que agradecer todos os dias à equipe do Internacional de Porto Alegre por ter liberado da maneira que liberou o nosso zagueiro, que vem formando uma dupla fantástica com o Adrielson. E se a gente também pega o meio-campo, o que o Castro fez de ter achado ali, por exemplo, o Marlon Freitas de primeiro homem, e ele tentou colocar o Marlon em outras possibilidades, né, colocando o Marlon em alguns determinados momentos, até de um meia mais armador, hoje não. Hoje a gente tem o Marlon Freitas, que é um homem que está à frente da defesa e fazendo
boas partidas, assim como estava acontecendo com Danilo Barbosa. Esse camisa 5 também é importante no sistema defensivo. E automaticamente, quando você ajusta teu sistema, suas linhas ficam mais ajustadas, você passa a sofrer menos defensivamente, porque automaticamente os laterais não ficam tão expostos. O Di Plácido cresceu defensivamente, era um lateral que dava muitos moles defensivos e agora não tem dado tanto. Ele tem crescido de rendimento e é assim que acontece. O time fica muito mais ajustado defensivamente. Se o Botafogo sonha em, no mínimo, ir para uma Libertadores América, ter uma vaga direta na fase de grupos, precisa continuar tendo um sistema defensivo muito forte. O sistema defensivo precisa continuar da maneira que está, deixando que o Botafogo ele tenha um ataque que vai ganhar jogos, que vai decidir jogos, porque tem hoje o principal jogador do Campeonato Brasileiro, que é o Tiquinho Soares, tem o Eduardo, que é um jogador diferente, tem o Júnior Santos, que às vezes tem os seus rompantes e consegue desequilibrar partidas, e isso vai fazer com que o Botafogo continue vencendo partidas com seu ataque. Mas não adiantaria nada a gente ter o Tiquinho sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro se tivéssemos uma peneira atrás, uma defesa que não passasse segurança. Como o Botafogo hoje tem uma boa defesa e um bom ataque, as coisas continuam funcionando perfeitamente. Então, para o Botafogo continuar lutando por algo no Campeonato Nacional, a defesa precisa continuar tendo essa categoria, né, de conseguir fechar os adversários. Não a defesa apenas, Adrielson e Cuesta, o sistema defensivo em si. Não adianta você ter um bom zagueiro, dois bons zagueiros, se o teu sistema defensivo ele é falho. A partir do momento que você tem um sistema defensivo falho, a tendência é que você tenha problemas por causa do entorno. Isso acaba acontecendo, né? Porque o atacante sempre vai levar vantagens em cima das defesas, se elas forem mal arrumadas. Não adianta você ter dois zagueiros com um nível, um de seleção brasileira e outro de seleção argentina, se você tem um sistema defensivo que deixaria os dois expostos. Então, o Botafogo tem que manter esse bom sistema defensivo. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal UTF é feito para todo mundo que ama a estrela solitária de General Severiano. E Botafogo, como o próprio John Textor disse na entrevista que ele concedeu ao GE, não deve fazer investimentos pesados em relação às negociações. Deve ser uma janela mais morna, colocada pelo próprio John Textor, agora essa janela de meio do ano. Mas já estou pensando em 2024, porque alguns jogadores eles possuem contratos até o final deste ano, consequentemente o Botafogo teria que pensar em reforçar o seu plantel para a próxima temporada. Dito isso, no meu ponto de vista, o Botafogo ele tem que manter essa linha de contratações. Se você perde um jogador mais rodado, mais experiente, você teria que buscar um jogador com as características. Por quê? O Red Bull Bragantino, para mim, é um exemplo claro. Você não pode montar um time só com jogadores jovens. Por quê? Você, na hora da pressão, esses jogadores podem sucumbir. E se você monta um time só experiente, com uma maratona de jogos, você terá um desgaste muito maior. Então, não é bom você ter um time só com jogadores velhos e só com jogadores novos. Não. Bom é mesclar, continuar mesclando. Se Botafogo, na janela do final do ano, vou colocar dois exemplos aqui hipotéticos, porque o Botafogo ainda tem as metas desses dois jogadores, então não dá para você falar o que vai acontecer em dezembro. Mas colocando dois exemplos claros, Lucas Fernandes e o Luiz Henrique, que são dois jogadores que estão emprestados, um pelo time de Portugal e outro por um time pelo Olympique de Marseille. E automaticamente, se você não for ficar com esses dois jogadores, são jovens, o que acontece? Automaticamente você abriria espaço na folha salarial e poderia buscar dois jogadores. Com qual perfil? Talvez com o perfil que esses dois têm. Um jovem com potencial de estourar no mercado e outro ali com uma idade de 25, 26 anos. Tem um exemplo que é o Gabriel Pires, que é um jogador próximo aos 30 anos. O que seria melhor em relação ao Gabriel Pires? Substituir esse jogador por outro experiente? Sim, para você manter sempre essa linha de mesclar sempre, né? Não contratar um jogador jovem para substituir um veterano, simplesmente por isso, porque na hora, de repente, de uma pressão, de um momento ruim, é bom você ter os dois no elenco, é bom você ter um time com jogadores com bagagem, jogadores que eles podem sustentar em um momento de adversidade e, claro, com bons jogadores jovens para que o Botafogo tenha o poder de revenda, que é algo que a SAF precisa. Então é isso, você saber dosar as duas coisas. Ter no seu plantel jogadores maduros, jogadores rodados, talvez que são mais caros até mesmo pela história, e buscar sempre jogadores mais jovens, que não sejam tão caros no caso,
porém que eles te deem aquela possibilidade do crescimento para que eles possam, no futuro, eles entregarem dentro de campo e, claro, eles serem revendidos. É isso, gente. Beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Mais 2 vídeos aqui, né? Aqui, desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, que eles vão aparecer. Fiquem com Deus, mais tarde estarei de volta com o nosso giro de notícias ali por volta das 5 da manhã ou a qualquer momento, já que esse nosso giro de notícias de hoje, esse nosso Noite Alvinegra tá claro ainda, entrou um pouquinho mais cedo. Tchau, tchau, fui, beijos e até a próxima. Valeu!